Shalom, Nalatub. Agora são 1h25, na madrugada, claro, né? Voltando ao meu tempo normal. Então, hoje eu vou ser bastante rápido, que eu quero falar de uma coisa, né, que eu tenho certeza que todos vocês já pensaram nisso, já passaram por isso, mas não conseguem talvez visualizar isso em vocês. Então, por esse motivo, hoje eu vou estar falando de um assunto que envolve muito o interior da gente. Como eu sempre digo, eu sou muito observador, né? E assim eu sou desde criança, observando tudo. Hoje até que nem tanto, hoje eu estou já mais velho, então eu estou um pouco mais desligado, vamos dizer, né? Mas, se eu estivesse em um restaurante com 5 pessoas à mesa e existissem 20 mesas no restaurante com 5 pessoas em cada, eu procurava entender o que estava se passando em cada mesa. Eu sei que parece estranho, né, eu dizer uma coisa dessa, mas assim eu sou. Se eu estou conversando com você e tem pessoas falando próximo, eu vou estar ligado no que nós estamos falando, no que você está me dizendo, vou estar lhe respondendo e vou estar por dentro do assunto também que está ocorrendo à minha volta. Eu sempre gostei de ser assim porque não só evitei certas coisas, né, que não seriam legais, mas também porque eu pude, né, vamos dizer assim, viver mais tranquilo. Porque se você vive, mas não tem noção do que ocorre em volta, você acaba por não viver, porque você a qualquer momento pode levar um susto, a qualquer momento você pode tomar, sabe? É como diz Ramachia, né? Aqueles que não conseguem enxergar serão pegos como pelo ladrão. A gente nunca sabe quando que um ladrão vai querer nos assaltar, vai chegar na gente, vai assaltar, né? Vai apontar uma arma, sei lá como. Isso nem também tem muita conotação, né, nesse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vendo aí uma série de coisas acontecendo, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Coisas que nunca foram vistas. Coisas que jamais serão vistas, coisas que, se o tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos sobrariam. Presta atenção, se você é uma pessoa que presta atenção nas coisas, se você é uma pessoa que de tudo você tira lições, você com certeza vai ter uma vida melhor. Porque você vai estar antecipando muitas coisas que muitas vezes poderiam lhe fazer muito mal. Por exemplo, se você escuta uma notícia pela internet e você acaba achando que aquilo é verdade,
você acaba por assumir aquele lado daquela verdade, deixando de lado outras coisas que estão sendo ditas que também poderiam ser verdade. Concorda? E assim vive o mundinho todo. Ou seja, aquilo que para eles parece mais interessante, aquilo que para eles parece ser mais tranquilo, mais fácil, é o que eles querem. E é o que eles tomam como certo. Já as coisas que são mais complicadas, demoram mais para fazer, enfim. Essas fazem com que eles se afastem até de certas coisas. Por que eu estou falando isso? Vejam bem, é como disse um repórter aí, acho que é do Brasil Paralelo, ele disse o seguinte: em tempo de guerra, o que impera é a mentira. Basta você pegar uma notícia, por exemplo, dita pelo Pepe, e depois você ler uma notícia equivalente, né, na revista Veja. Eu estou dizendo esses dois, vamos dizer, pontos, né, da coisa para mostrar que, infelizmente, o brasileiro, isso eu já falo desde que eu tinha 15 anos de idade, ele não procura se informar, ele não procura entender das coisas. Nem ler ele gosta. E se vai ler fofoca de novela, de BBB, né? Ou futebol. Nada contra o futebol, mas eu nunca gostei. Assim, nunca curti de assistir. Aí, meu time vai jogar, que time? Vocês entendem? Então, se você ficar habituado a um certo tipo de conversa, a um certo tipo de, vamos dizer, a um certo tipo de assunto, a um certo tipo de como se leva esse assunto, né? Você acaba virando um seguidor desse assunto. E não uma pessoa aberta para poder visualizar, vislumbrar tudo em volta. Por exemplo, se você escuta alguém dando uma notícia na TV e dizendo blá blá blá, e você crê que aquilo é realmente o correto, com certeza você não só vai passar esse blá 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 para frente, como você também vai crer nisso. Como exemplo disso, nós podemos ver todos esses milhares e milhares e milhares, acho que até milhares de milhões, que frequentam religiões. Mesmo quando eles percebem que alguma coisa não está muito certa, eles prosseguem lá. Por quê? Porque, embora lá não se aprenda nada, é a única visão que ele tem da vida.
Por isso que muitas vezes nós vamos conversar com uma pessoa e quando a gente tem um pensamento diferente dessa pessoa, então se dá um conflito. Então observe, o conflito só existe quando um dos lados não escuta o outro. Veja bem, escutar o outro não significa dar razão ao outro. Agora, se eu estou conversando com você a respeito de profecia, sei lá, do que eu gosto de falar e de repente você se interessa pelo que eu estou falando. Isso significa o quê? Que essa conversa pode ir até o fim, pode não ter fim, ou pode acabar se transformando até numa briga. Quem sabe até talvez em pancadaria, sei lá. Então, sabe, não é uma questão de querer impor posições, é uma questão de você ter a sua posição e você, quando vê uma outra posição, saber, né, observar se aquilo que você está vendo muitas vezes é oposto ao que você sempre viu, tem razões para ser assim. Veja, para chegar naquilo que eu hoje creio, eu levei minha vida toda. Sabe, tem pessoas que, principalmente agora, né, que está o caos aí se instaurando, né, tem muita gente, né, que está se chegando à minha pessoa e pedindo, né, para ser amigo, pedindo instruções, fazendo perguntas. Mas a grande maioria, eles fazem a pergunta, mas não se interessam pela resposta. Porque se a pergunta deles for de encontro ao que eu penso e eu respondo, eles já torcem o nariz. Então, na verdade, as pessoas se fazem, né, de dedicados ao estudo disso, daquilo, e daquilo e daquilo. Mas, na verdade, elas não estão nem aí. Pergunte para 10 pessoas que você encontrar na rua. O que está acontecendo em Brasília? O que está acontecendo no Brasil? Não precisa nem falar do mundo, porque do mundo as pessoas não vão saber mesmo. Você vai ver que as pessoas vão ter 2 tipos de resposta para você. 3, vamos dar uma chance para esse povo. A primeira é dizer para você, olha, eu nem estou acompanhando porque, sabe, eu quero continuar minha vida, eu quero seguir em frente, eu quero construir minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo, né? O segundo tipo de pessoa é aquele que chega para você e diz assim, conforme você fala em profecia e tal, ele te pergunta, por exemplo, está escrito que haverá uma nova pandemia? Ou seja, ele ouve aquilo que ele quer ouvir. Porque, na verdade, o medo que ele tem que ter um motivo por trás. Mesmo que não seja um motivo. Porque, na verdade, o motivo de qualquer pessoa, quando chamada, não existindo livre-arbítrio, e ela pisa na bola, ou tem medo de dar os passos que tem que dar,
Isso é por quê? Porque ela é uma pessoa covarde, é uma pessoa que não tem maturidade, é uma pessoa que não tem nada. Sabe, todo mundo fala, né, das pessoas que assumem as coisas, que fazem as coisas e tal, mas ninguém assume nada. Vocês me entendem? Sabe, eu vejo as pessoas aí, são poucos, mas eu vejo, sabe, que entram em contato comigo, conversam comigo, pessoas que eu já conheço há bastante tempo, e eu percebo, né, que quase não se fala a respeito das escrituras, a respeito... Poxa, será que essas pessoas não têm dúvidas? Sabe, o que me leva a caminhar sempre um pouco mais, né, caminhar aquela segunda milha, como disse Hamashia, é justamente a curiosidade. A curiosidade de saber o que tem depois da curva. Eu sempre fui assim. O pai acho que já me fez nascer assim. Sabe, se eu pegasse e fosse de carona até Salvador, chegando em Salvador eu tinha que ir para Pernambuco, porque o que tem lá? Se eu fosse para o sul, eu tinha que chegar até Uruguaiana, ou aquela outra cidade que faz divisa com o Paraguai, que eu esqueci o nome agora, que só tem uma avenida, né, que divide. E isso fez com que eu fosse para muitos lugares, aprendesse muitas coisas. Agora, se eu dissesse, não, eu gosto mesmo é de Ubatuba, eu sempre gostei de Ubatuba em São Paulo. Mas se eu dissesse, eu gosto mesmo é de Ubatuba, eu não vou para nenhum outro lugar. Será que hoje eu teria, né, na minha memória, na minha lembrança, esses outros lugares que eu conheci? Não, claro que não, eu não teria conhecido. E o terceiro tipo, né, como eu falei, que seria para que também não dissesse que todo mundo, né? O outro tipo é aquele que, além de quando você está conversando com essa pessoa raramente toca em algum assunto relevante, algum assunto da palavra, dando a impressão de que ela não tem dúvida de nada e depois ela faz altas cagadas. Infelizmente, a grande maioria é assim. Então nós temos aqueles que dizem, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Parabéns, ele tem pelo menos consciência de uma coisa. Ele vai morrer ali. O segundo, aquele que chega e já vem trazendo coisas que não, às vezes nem tem ligação, né, com a conversa que nós estamos tendo, não tem ligação com a passagem bíblica que a pessoa está dizendo, né? Por quê? Porque ela foi mal instruída. Esse é aquele que, sabe, é muito complicado. Por quê? Porque ele vai achar sempre que ele tem razão, ele vai achar sempre que ele está certo, ele só não vai achar que ele deve se importar com o que o pai pensa dele. E aquele que chega, né, e te faz uma pergunta, você responde, ele fala, não, não é possível. Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos visto, né, por exemplo, a desinformação. Eu creio que se houvesse a informação, se todos buscassem informação,
muita coisa teria sido evitada. Sabe, você esperar o leite derramar para você chorar, não funciona. Porque você pode chorar quanto quiser, já está no chão o leite. Então, o que eu gostaria de ver é as pessoas mais empenhadas, sabe? Eu vejo muita gente assim conformada. Eu não estou dizendo para sair para a rua dando tiro. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Hoje eu digo que devemos ficar num lugar sossegado, quietos. Porque hoje está perigoso. Quem é quem? Eu quero que vocês meditem nisso, anotem, né, num papelzinho, as suas resoluções para demonstrar a qual dos 3 tipos, né, você faz parte. Lembre-se, nenhum dos 3 tipos tem parte com o Yahoo, ok? Mas são 3 tipos distintos de pessoas que existem nesse mundo. Ok? Então é isso, meus irmãos. Eu pediria, por favor, né, que fizessem, que colocassem qualquer coisa no meu Pix, porque tá difícil. Sabe, é difícil. Então, preciso mesmo da ajuda de vocês para poder, talvez, ajudá-los. Ajudar aqueles que chegam interessados no assunto. Aqueles que chegam dispostos a abrir a mente, os olhos e se desapegar daquilo que o ego deles é. Ou seja, o seu Ra-Satã pessoal. Então é isso, meus irmãos. Amanhã estaremos aqui de volta. Se assim o Pai permitir que eu acorde, permitir que eu consiga, permitir que eu esteja em condições de fazer e me dê, principalmente, assunto e palavras para poder transmitir para aqueles que quiserem ouvir e para aqueles que, assim como eu, são curiosos em tudo. Ok?